aí, pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde se for de tarde, boa noite se for à noite. Vocês agora têm a opção de escolher quando vocês vão assistir a videoaula, né? Vocês vão ter videoaulas de todas as matérias e essa aqui é de história. Espero que encontre vocês todos bem, né? Parafraseando aqueles memes, né? Quinto dia de confinamento, nesse dia eu não sei, mas hoje, assim que vocês estão vendo esse vídeo, vocês vão estudar história, pessoal. Como eu já vinha dizendo, espero que todos estejam bem, tomem os cuidados devidos. Estamos passando por essa situação de emergência, por isso os vídeos, né? O chamado ensino à distância, que é muito importante. O ensino à distância ele é válido para uma boa carga do ensino médio, já previsto por lei. Existem faculdades à distância, então o ensino à distância cada vez mais vai se tornando uma ferramenta de uso para aqueles que não podem ir até a escola por alguma limitação e em casos de emergência como esse também, né? Então, aqui vamos nós na nossa aula de história. Eu vou falar sobre o capítulo 5, que vai falar sobre a União Ibérica, sobre a invasão holandesa no Brasil, a insurreição pernambucana. Alguns de vocês já iniciaram nesse assunto, eu já falei, ficaram com as atividades para fazer, outras salas ainda não, então vamos unificar tudo numa aula só. Vou falar novamente, quem já ouviu um pouco sobre o assunto vai ouvir novamente, quem não ouviu vai ouvir dessa vez, e a gente vai fazer essa atividade dessa vez, tá? Então, capítulo 5 da apostila, Política Europeia e Administração do Brasil. Mas nós vamos falar sobre esse período chamado de União Ibérica. A União Ibérica foi um período em que o Brasil, que era a colônia de Portugal, não era mais uma colônia portuguesa apenas, porque lá na Europa aconteceu assim. Em Portugal, o rei, sempre esqueço do nome desse cidadão, Dom Sebastião, saiu em guerra contra os muçulmanos e durante a guerra, onde Portugal foi derrotado, ele sumiu e não voltou mais para reinar. Portugal ficou sem um rei, então durante cerca de 10 anos um tio dele ocupou o trono, mas o Dom Sebastião ele não tinha herdeiros, por isso que não passou para o filho dele, né? Não houve um príncipe herdeiro. O tio dele assumiu o trono por alguns anos e depois da morte dele não havia nenhum sucessor real. O rei Filipe da Espanha era neto de portugueses e ele reivindicou para si o trono. No momento não foi aceito, houve brigas, disputas, mas Filipe invadiu Portugal e conseguiu a vitória militarmente e se tornou rei de Portugal. Então Portugal e Espanha viveram um período de união. Esse período de união é chamado de União Ibérica. Então a União Ibérica é a união de Espanha e Portugal num só país. Isso daí praticamente acabou com o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas, vou coçar aqui o nariz, mas minha mão está limpinha, eu lavei com álcool gel, está tudo certo. Não façam isso se tiverem colocado as mãos em algum local perigoso, impróprio, por aí, tá? É perigo de contaminação. Aqui não tem esse perigo. Nem vocês aí que estão vendo desse lado, né? Não há perigo entre nós aqui, tá? Continuando, então. Esse período da União Ibérica, então, significou, na prática, a anulação do Tratado de Tordesilhas. Porque se uma parte das terras pertencia a Portugal e outra à Espanha, com a união dos dois países, tudo pertencia aos espanhóis, no caso, que é quem estava administrando essa metrópole. O que acontece é que o rei Filipe fez acordo com os portugueses para que eles continuassem com o comércio aqui, mas ficou meio que abandonada essa parte que era destinada à colônia, à União Ibérica. Essa parte destinada à União Ibérica ficou meio que esquecida, essa parte portuguesa aqui, né? Porque Portugal não era mais quem mandava. Enfim, a colônia portuguesa então ficou sob domínio espanhol. Os holandeses, aqui tem o que era Holanda nos séculos 16 e 17, na página 38. O que era Holanda nos séculos 16 e 17? A Holanda, também conhecida como Países Baixos, ela ficou um tempo sob o domínio da Espanha. E eles conseguiram, então, uma trégua com a Espanha e eles já participavam do negócio do açúcar aqui no Brasil. Na verdade, eles eram parceiros comerciais dos portugueses. O que eles faziam? Eles investiam e prestavam dinheiro para que se fizesse o engenho aqui no Brasil, eles transportavam açúcar em sua forma bruta, refinavam na Europa e faziam a distribuição. Então os portugueses eles dependiam muito dos holandeses, mas quando aconteceu esse período da União Ibérica, pelos holandeses terem inimizade com os espanhóis, eles saíram do negócio, eles foram tirados do negócio da cana-do-açúcar. Então eles tentaram por um tempo viver da pirataria, mas aproveitando
suposto abandono das terras brasileiras, eles tentaram invadir a Bahia. Foram expulsos de lá. Depois de alguns anos eles se reorganizaram e invadiram Pernambuco. Lá, alguns colonos, mestiços, cansados da exploração portuguesa e de certa forma do descaso que estava acontecendo com eles, ajudaram esses holandeses. Depois de algumas batalhas, eles conseguiram dominar essa região de Pernambuco, que tinha cerca de 140 engenhos lá. Era uma região que poderia ser lucrativa, mas estava meio abandonada. Os holandeses criaram uma companhia chamada Companhia das Índias Orientais para cuidar dos negócios das especiarias do Oriente e a Companhia das Índias Ocidentais para cuidar do negócio do açúcar aqui no Brasil. Então, quem era o comandante da Companhia das Índias Ocidentais holandesa era Maurício de Nassau. Ele veio aqui para o Brasil para comandar esse negócio aqui no Brasil. Maurício de Nassau era um hábil político, ele conseguia fazer alianças, ele era mais tolerante, por exemplo, ele não exigia que se implantasse a religião deles, que era protestante, ele permitia o culto religioso aqui no Brasil, católico, ele ouvia esses donos de engenho, eles davam opiniões, não que eles fizessem parte do governo, mas ele ouvia a opinião deles, ele levava em conta, ele emprestou dinheiro para que esses engenhos produzissem, e assim eles voltaram a produzir, e os holandeses aqui no Brasil voltaram a participar do negócio, então, fazendo o transporte, o refino e distribuição na Europa. Então, no caso, foi bom para todo mundo. Eles ficaram durante um bom tempo aqui no Brasil, mas a União Ibérica começou em 1580 e em 1640 terminou a União Ibérica e Portugal voltou a ter um rei. Eles se voltaram aos holandeses e deram um tempo para que um período de 10 anos para que os holandeses saíssem do Brasil. O que acontece é que, nesse meio tempo, quando Portugal retomou o trono, Maurício de Nassau foi chamado de volta à Holanda, e quem veio aqui para o lugar dele não era um político tão hábil. Então ele começou a aumentar a cobrança de juros sobre aquele dinheiro que era emprestado aos colonos, começou a pagar menos no açúcar, então o negócio deixou de ser lucrativo para os colonos que estavam aqui no Brasil. E isso daí começou a gerar conflitos entre os holandeses e os portugueses que produziam açúcar aqui no Brasil. Então, esse povo brasileiro aqui formou um exército, e aí ocorreu um episódio chamado Insurreição Pernambucana, quando eles expulsam os holandeses de vez aqui do Brasil e retomam a autonomia nesses engenhos em Pernambuco, tá? Então, a gente falando sobre esse período aí que os holandeses estavam no Brasil, para muitos foi considerado um período próspero, porque naquele período em Pernambuco, Maurício de Nassau chamou artistas, ele fez pontes, obras de arte retratando o Brasil. O primeiro observatório astronômico de Pernambuco foi construído por ele também. Muitos historiadores consideram que se o Brasil tivesse sido colonizado totalmente por holandeses, nossa história teria sido outra, né? Porque havia tolerância religiosa, mas o fato é que não houve, né? O período holandês durou pouco no Brasil. Aqui nas páginas 39, 40 fala sobre essa história toda, o governo de Maurício de Nassau, o fim do domínio holandês. E na página 41 tem atividades, são 4 perguntas, né, que vocês vão responder. Para quem tem a apostila, então, vai responder a página 41, essas 4 perguntas. Para quem não tem, eu vou colocar fotos, vou disponibilizar fotos do texto e das questões também, pode ser feito no caderno, tá? Essa vai ser a atividade dessa vez, então. A gente falou sobre a União Ibérica, sobre a invasão holandesa, sobre a insurreição pernambucana. Isso é matéria de vestibular, pessoal. Isso é matéria que vai cair. As revoltas ocorridas no Brasil são muito importantes. A colonização brasileira feita pelos portugueses, essa tentativa dos holandeses de tomarem uma parte, pelo menos lucrativa. Isso tudo é bem famoso na história do Brasil e bem divulgado e bem exigido nos vestibulares. Então, prestem atenção nesse assunto, tá? Respondam as 4 perguntas, a gente vai corrigir. E eu não sei quanto tempo vai durar esse período de videoaula, de confinamento, de restrição, de saída, né? As expectativas é que pelo menos o mês de abril inteiro ainda durem. Não temos notícia, não sabemos se vamos continuar com a videoaula, se vamos disponibilizar atividades na plataforma, mas enfim, essa é o nosso meio de comunicação por enquanto, né? Infelizmente não tenho vocês aqui à frente para vocês me perguntarem, para a gente ter aquela conversa que a gente tem todos os dias, mas o ensino à distância, como eu já falei, é uma ferramenta importantíssima, porque vai nos possibilitar a continuidade dos estudos. Vocês não vão perder conteúdo, não vão perder matéria, e mesmo que haja alterações no calendário, nós continuaremos mantendo esse canal de comunicação. Os desafios serão feitos assim que possíveis sobre esse conteúdo aqui. Então, a gente continua da mesma forma, tá? Separados fisicamente, mas juntos de coração. Tá bem, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Vou disponibilizar o material como eu já falei para vocês. Quem tem na apostila já faça na apostila. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.